Pessoal, boa tarde. Luiz Lima aqui, direto de Orlando. Estamos aqui, numa reunião maravilhosa, um congresso maravilhoso, 6º Congresso Espírita da Federação da Flórida. Estamos aqui com pessoal como Divaldo Franco, Haroldo Dutra, maravilhoso. Eu queria só trocar algumas palavrinhas com vocês. A gente queria, até por causa do ambiente que nós estamos aqui, né, tudo que está acontecendo aqui, a gente queria trocar uma palavrinha com vocês sobre um tema muito interessante, que é a presença desses inimigos nas nossas vidas, né? Então a gente reclama desde que nasce até o último dia que tem inimigos, que as pessoas não gostam da gente, as pessoas fazem isso pra gente, fazem aquilo pra gente. E obviamente da nossa visão, né, curta e pequena, é culpa dos outros. E não é bem assim. E à medida que a gente vai adentrando dentro do Espiritismo e compreendendo, primeiro obviamente a codificação e depois entrando um pouco mais profundamente na obra de Emmanuel, principalmente a obra filosófica de Emmanuel, começa a ficar um pouquinho mais claro que esses inimigos, na verdade, não são exatamente do jeito que a gente vê. A nossa entrada dentro da doutrina começa a nos expandir a nossa visão e a gente começa a perceber que esses inimigos não são exatamente as pessoas que a gente coloca com o nome de inimigos. Então a gente tem pessoas, por exemplo, com as quais a gente não se afina porque achamos que essa pessoa tem mais do que merece, né? Então isso obviamente revela uma postura de inveja. E assim vai, né? Com algumas pessoas nós temos essa sensação de revanche, às vezes não é nem claro porquê, às vezes são coisas que simplesmente aparecem, não tem uma explicação mais direta, né? Pelo menos no mundo materialista, na nossa vida corporal. E a gente começa a tratar essas pessoas como inimigos, né? Então eu sou inimigo dessa pessoa e essa pessoa é inimigo meu. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, nós classificamos algumas pessoas como inimigos e essas pessoas nem sabem. Não tem nem noção que estão na nossa lista negra, por assim dizer. Não tem nem noção do que fizeram e, no entanto, a gente vai tendo que conviver e administrar essa lista negra. E ela vai sempre aumentando, é muito difícil de conviver com isso, muito difícil administrar, e a gente vai entrando em conflitos e caindo em conflitos após conflitos, e a gente acaba, no final, caindo de vez. Então, quando nós começamos a entender o que essas pessoas estão fazendo nas nossas vidas, né, elas estão revelando sintomas de uma alma ainda não purificada. Algumas vêm revelar que nós temos um problema de inveja, outras vêm revelar que nós temos um problema de tolerância, outras que nós temos um problema de revanche, e assim vai, vingança, e aí vai, né? De desafetos. E quando a gente vai estudar cada uma dessas circunstâncias, a gente acaba vendo que o inimigo não é exatamente a pessoa, o inimigo é o sentimento. Então os inimigos não são o João, não é a Maria, não é o Pedro, não é o José, não são essas pessoas físicas encarnadas vivendo do nosso lado. Esses inimigos são o ódio, são a raiva, são a revanche, né? Tudo que tem de energia negativa flutuando em torno de nós, e nós todos temos, porque estamos aqui encarnados com o objetivo de trabalhar esses inimigos. E para que eu possa trabalhar esses inimigos, eu preciso de me relacionar com as pessoas. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, inveja vivendo numa ilha sozinho, onde eu nunca vou ter oportunidade de presenciar ou participar, ou ser coadjuvante que seja, numa cena de inveja. Porque jamais vai existir isso. Eu não posso ter inveja de nada nem de ninguém se eu estou numa ilha sozinho. Então a gente começa a ter que trabalhar essas questões dentro da nossa própria alma, mas auxiliados por esses coadjuvantes, né? Então esses inimigos que a gente, como a gente diz, essas pessoas têm um propósito muito valoroso na nossa vida. Se não fosse por eles, a gente não pelo menos saberia quais são os nossos problemas. Se mesmo que a gente não consiga resolver alguns desses problemas nessa vida, com essas pessoas, né, ou dessas questões que nós temos, nós conseguimos sentir no fundo da nossa alma que esse problema é presente e ele precisa ser tratado de alguma forma. Então, quando a gente começa a perceber que essas pessoas não são aquelas para onde eu tenho que olhar com os olhos feios, que eu tenho que olhar com os olhos feios para dentro de mim mesmo, eu tenho a possibilidade, desde que eu me permita, e todos nós temos livre-arbítrio, nos permitimos ou não, eu tenho a possibilidade de usar essa pessoa para realmente me tirar daquela situação. É com essa pessoa que eu vim a descobrir que eu sou, por exemplo, invejoso. Então eu tenho que ficar o tempo todo do lado dessa pessoa para que um dia essa inveja se dilua e acabe, não tenha mais sentido para mim. Eu tenho que começar a olhar a grandiosidade da vida, né? Que Deus é essa coisa monstruosamente grande, que existe um universo enorme, que não faz sentido eu ter inveja
por exemplo, da roupa que a pessoa do lado tem. Não faz sentido, isso é muito pequeno dentro desse contexto, desse universo inteiro. E assim, cada uma dessas questões, né? A gente vai passando para raiva, para revanche, todos esses que a gente colocou de alguma forma aqui. Tolerância, paciência. Então, quando eu não tenho paciência com uma certa pessoa, se eu quero me curar, por assim dizer, essa paciência, eu tenho que conviver o máximo de tempo possível com aquela pessoa. Mas não para me ferir, para me, digamos assim, salvar disso aí, para que eu consiga, né, retrabalhar de uma forma diferente. Toda vez que encontro com essa pessoa, eu não tenho paciência. A partir de hoje, eu vou continuar encontrando com essa pessoa, mas eu vou tentar olhar isso, né, por um ângulo diferente, com olhos diferentes. Eu não vou olhar para essa pessoa como aquele que me faz perder a paciência. Não, eu já não tenho paciência. Essa pessoa só está me dizendo que eu não tenho. Então, à medida que a gente vai saindo das camadas, né, de vibração mais baixa, entrando nas camadas de entendimento mais alto, a gente consegue sair desses estados vibracionais, mas só com o auxílio dessas pessoas, que a gente chama de inimigos, é que a gente vai conseguir isso. Então, a vida de relação, ela se torna, né, crucial no nosso aprendizado, no nosso crescimento. Então, daqui para frente, né, se a gente puder fazer um resumo de tudo que a gente colocou aqui, a ideia é mudar o foco, né? Os inimigos não são as pessoas, os inimigos são as nossas energias negativas, deletérias, os sentimentos maus, né? E são esses que a gente tem que trabalhar. Quanto mais pessoas perto de mim me fizerem impaciente, mais rápido eu fico curado dessa impaciência. Quanto mais pessoas me tornem intolerante, mais perto eu fico dessas pessoas, menos sentido faz ser intolerante. E assim a coisa vai se diluindo. É isso que a gente queria falar para vocês. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.